Vasco da Gama. Fala família vascaína, aqui é Erasmo Romão comandando mais esse vídeo do Vasco 10 nesta quarta-feira, dia 17 de setembro. Rapaz, você que está com a gente, se inscreva no nosso canal, se não for inscrito, é claro, e deixa aquele like, é importantíssimo pra gente o like, compartilha também nossos vídeos aí, a rapaziada, os amigos aí do WhatsApp, pra família, né? Acompanha a gente lá no Instagram, né? @Vasco10RD. Também pode deixar seu comentário aí, sua resenha, pra gente fazer da tua resenha, a nossa resenha aqui, e seu nome e sua cidade, para rolar aquele abraço no final do vídeo. E o Vasco da Gama trabalhando, né, na recuperação de alguns jogadores aí para a sequência do campeonato, né? O Vasco aí tá com alguns jogadores no departamento médico, outros precisando de uma ajuda aí, psicológica, né? É o estaleiro vascaíno aí, a gente vai tratar de vários jogadores. Eu quero chamar logo o meu amigo Gilson Santos, que vai trazer esse apanhado aí, trazer informações do Vasco da Gama. Muito bom dia, Gilson! Olá, Erasmo! Olá, você que está chegando ao Vasco 10 desta quarta-feira. E a principal notícia do Vasco da Gama ontem, terça-feira, foi a recebida de alta do volante Jair. Jair, que passou por uma cirurgia ligamentar e reconstrução do seu joelho aí, o Jair recebeu alta e, de acordo com o departamento médico do Vasco da Gama, apesar da complexidade, da gravidade da lesão, a cirurgia foi um sucesso e Jair já inicia hoje, quarta-feira, os trabalhos aí de fisioterapia no Departamento de Saúde e Reconstrução do Vasco da Gama. Boa sorte ao Jair, esse guerreiro que estava jogando muito bem com a camisa do Vasco, passou por essa cirurgia e a gente espera que Jair volte o quanto antes a vestir a camisa do Vasco. E após a folga na segunda-feira, Erasmo, o Vasco voltou aos treinamentos ontem e quem apareceu lá no Moacir Barbosa, fazendo trabalho de campo-bola, foi o volante Thiago Mendes. Thiago Mendes está há algumas partidas sem ser relacionado. O jogador sente uma contusão na panturrilha e aparentemente está mais fininho, está mais magrinho e está treinando com bola no gramado do Moacir Barbosa. Boa sorte aí ao Thiago Mendes e tomara que ele volte bem e justifique a contratação do Vasco da Gama. Até agora não justificou a sua contratação e está em baixa com o torcedor vascaíno e até mesmo com o Fernando Diniz. E um jogador do elenco do Vasco, Erasmo, pediu para treinar mais. O argentino Garré contratou um personal trainer, um profissional aí da preparação física e está treinando por fora, está treinando fora dos horários de treinamentos do Vasco, quer vencer com a camisa do Vasco da Gama e pediu essa autorização, o Vasco autorizou e Garré vem encontrando dificuldades aí na competição com outros jogadores dentro do elenco do Vasco e com os reforços, o Garré foi ficando para trás e tomara que o Garré consiga atender às expectativas do torcedor vascaíno. A competição, a concorrência é grande ali na frente e a gente sabe que esse jogador tem qualidade técnica. Agora, com a correria e a dinâmica do futebol brasileiro, é preciso se adaptar o quanto antes, porque o salário do Garré não é baixo, foi uma contratação alta do Vasco da Gama, um grande investimento e tomara que o Garré consiga se recuperar dentro do Vasco da Gama. E aí, Erasmo, será que o Vasco treina pouco? Jogador pedindo para treinar mais, dá a ideia de que o Vasco não está treinando tanto o quanto precisava. O que a gente sabe é que o Fernando Diniz treina bastante a parte tática, aquilo que lhe cabe. Agora, a preparação física do Vasco da Gama sempre foi aí
uma dúvida, um questionamento da imprensa esportiva, dos próprios torcedores, e o Garré pedindo para treinar em separado. E um outro jogador que quer dar a volta por cima no Vasco da Gama, Erasmo, é o volante Paulinho. Paulinho, desde que voltou de lesão, ficou 10 meses parado, passou por uma cirurgia junto com o Jair, né? Mas o Paulinho não conseguiu restabelecer o seu melhor futebol. O jogador, há 2 meses, não recebia oportunidades com o Fernando Diniz, e no jogo contra o Ceará, jogou nos minutos finais, não deu para a gente fazer uma ideia de como está o Paulinho, que estava passando também pelo departamento médico, voltava de uma lesão lombar, e o Paulinho quer vencer com a camisa do Vasco. A comissão técnica gosta muito desse jogador, o torcedor vascaíno também espera muito que o Paulinho se recupere, mas em São Januário o que se diz é que o problema do Paulinho é psicológico, não conseguiu força psicológica para poder recuperar o seu melhor condicionamento físico, o seu melhor futebol, e o departamento técnico do Vasco da Gama entende que se o jogador melhorar fisicamente e gradativamente conseguir fazer bons jogos no Vasco da Gama, naturalmente vai melhorar a questão emocional. Boa sorte ao Paulinho, um jogador que ajudou muito o Vasco em 2023, mas em 2025 ainda não conseguiu resgatar o seu grande futebol. Então é isso aí, Erasmo. O Fernando Diniz tem algumas dúvidas para montar a equipe para o clássico contra o Flamengo. O volante Tietê, que mais uma vez passou pelo departamento médico, tem possibilidade de ser relacionado para o clássico de domingo. Lucas Piton ainda sente dores na panturrilha. São algumas dúvidas de Fernando Diniz, que segue treinando o Vasco para esse desafio importante no clássico do Maracanã no próximo domingo. Fico por aqui e amanhã eu volto para falar muito mais sobre essa preparação física para esse jogo aí que pode ser muito importante para o futuro do Vasco e até mesmo do técnico Fernando Diniz. Um grande abraço e até lá. Então, sobre o Jair, né? O Jair, alguns podem falar, rapaz, mas só agora que ele fez a cirurgia, é que quando há esse trauma no joelho, né? O joelho se incha, então tem que fazer toda a recuperação, o joelho não pode estar inchado, né? Não pode ter inflamação, essas coisas todas, então demora um certo tempinho até preparar o joelho para cirurgia, para não ter o edema, né? Diminuir o edema e tal, e aí sim faz a cirurgia, e aí a recuperação é mais rápida, é o procedimento, né? O procedimento agora vai começar as fisioterapias, e vamos lá, vida que segue, tudo de novo, Jair, força, garoto, que você chega lá e com certeza vai retornar ao Vasco e jogando seu futebol, que é o mais importante, né? Trabalhando aí, podendo trabalhar. Então estamos aqui na torcida. Na torcida também pelo Thiago Mendes, né? Porque o Vasco fez essa contratação aí, paga um salário que não é baixo pro Thiago Mendes, né? É um jogador que veio do mundo árabe e veio de lesão. Então, assim, a rotação do Thiago é muito baixa. Vide Coutinho. Coutinho chegou aqui no Vasco, né, não andou. Tá começando a andar agora esse ano. Então, ou seja, o Thiago Mendes, eu só espero ele depois da pré-temporada, só pro 2026, jogar um futebol decente. Agora, sobre o Garré, o Gilson, o Vasco não treina, não treina pouco, né? Treina bastante, porque o Diniz, ele suga até o último talo, né? Eu acho até que ele exagera, né? Uns treinos muito longos, mas muita coisa, a parte tática, né? Muita coisa vai para sala de vídeo, né? Então o Diniz, ele usa bastante o seu tempo. Agora, o Garré, ele segue uma recomendação, jogadores da Europa fazem isso aí direto, né? O treinamento fora do clube. Cada jogador na Europa tem seu treinador particular. Isso é exemplo do CR7. CR7 começou essa história aí, né? E acabou que hoje, mundialmente, muitos jogadores têm seu fisioterapeuta, tem seu preparador físico particular para complementar,
né, para ajudar na dificuldade que o jogador tem, né, para dar uma atenção exclusiva a um atleta. Os preparadores que o Vasco tem, vai ver o grupo, né, o grupo lá dos defensores, dos meio-campistas, dos laterais, o grupo dos atacantes, né, então todos têm treinamentos específicos, né, mas não tem aquele treinador exclusivo. Então o Garré, que é um bom jogador, né, não se adaptou ao futebol brasileiro ainda, né, tu vê que ele tem um estilo de jogar bola, ele tem bom trato com a bola, mas a rotação dele também está diferente do futebol brasileiro, é outro que precisa de uma boa adaptação. Boa sorte para o Garré, né, sorte para ele, sorte para o Vasco fez esse investimento, mas aí o jogador não rodou ainda, pode ser também de que mais um que depois de uma boa pré-temporada consiga rodar. Então eu espero mais do Garré para 2026, mas se ele puder jogar agora no final do ano, é bom sim. Boa, garoto, vai lá, boa sorte. Paulinho está dentro do prazo, né, que os especialistas dão 2 anos de prazo para o jogador voltar a jogar. Demora um pouquinho, porque essa questão de cabeça é difícil, e o pior, né, o companheiro do Paulinho, né, que também operou praticamente junto com ele, fez toda a recuperação, o Jair, voltou a se contundir. E aí, na cabeça do jogador, é complicado, né? Então, muitas pessoas falam que o problema do Paulinho é de cabeça ainda, falta confiança, mas também falta tempo de jogo, né? Ele andou tendo algumas oportunidades, mas fez muitas besteiras, muita foito, tomando cartão amarelo logo na primeira jogada, tipo assim, né? Mas o Paulinho é um jogador que é especial para a torcida do Vasco. A gente fica na torcida para a recuperação do bom futebol do jogador. Quero mandar meu grande abraço a Juliana Macedo aqui do Arquivos da Colina. Você que não conhece o canal no YouTube, Arquivos da Colina, sempre tem várias lives, vários recortes, né? Muitos comentários aí da minha amiga jornalista Juliana Macedo. Olha, ela tá falando que do jeito que esse time é sem vergonha, vai que esse time ganha do Flamengo, tomara, né, que ganhe do Flamengo, pode ser. O Vasco, diante das adversidades, né, diante dos times mais, ele consegue jogar melhor contra times mais fortes. Se pegar um time mais fraco, da zica, mas normalmente, diante dessas dificuldades, a equipe se prepara melhor, se concentra melhor e às vezes, normalmente, rende melhor, né? Tomara que eles preguem uma peça aí pro Todo-Poderoso, né? Um abraço também para Eduardo Rubim, direto de Teutônia, Rio Grande do Sul, o homem aí do canal Lidu Esportes, também aqui no YouTube. Gente finíssima, sempre acompanhando o nosso trabalho, a nossa resenha diária. Um grande abraço, Eduardo Rubim. Manda um abraço aí para Lília Mendes também, grande companheira de resenha na Lidu Esportes. Um abraço também para o Valdeir, cara. Valdeir chegando por aqui, me dando razão no que eu falei sobre o Verratti, né? Eu comentava que o Verratti é obrigado a correr o campo inteiro e aí não tem saúde, não tem força física para disputar com os zagueiros. O Verratti, do Diniz para cá, perdeu muito, não consegue mais ganhar nas bolas aéreas, não ganha mais praticamente nenhuma, não consegue chegar na frente dos zagueiros para concluir, e isso porque o Verratti agora tem que ser volante, né, zagueiro e atacante. Cara de 38 anos não vai conseguir chegar lá na frente com saúde, né? Então esse fato que o Valdeir está falando aqui nos comentários. E um abraço a Ailton Sargento, atleta de Cristo de Jequié. Tem um evento lá dos atletas de Cristo em Jequié, dia 25 de setembro, né? Ô Ailton, quero imagens do evento. Manda pra cá que a gente faz o registro aí. É legal, um ótimo trabalho seu aí na escolinha, com o Gil Baiano, com essa turma de Jequié aí, essa turma fantástica. Um abraço à turma de Jequié, os atletas de Cristo de Jequié. E você que tá com a gente, olha, só deixa seu comentário aí, deixa seu comentário que a gente faz o registro, manda um abraço, seu nome, sua cidade, é importante pra gente. Se não for inscrito no canal, se inscreva, né? Mais importante ainda, like, então, ajuda a gente, né, ao canal crescer, ao YouTube entregar essa matéria a mais vascaínos, né? Deixe seu comentário, seu nome, sua cidade, lá na rede vizinha, no Instagram, @Vasco10RD,
né? E compartilha nossas postagens aí para os amigos, para os grupos de WhatsApp. Eu tô atento aqui às novidades do Vasco, né? E amanhã a gente volta aí, o meu amigo Gilson Santos, com mais informações. Um grande abraço, galera. Valeu! O Vasco é pra quem acredita.